Olá pessoal, tudo bem? Essa videoaula aqui a gente vai tratar o assunto do sangue humano, tá certo? E eu vou tentar ser bem sucinto e breve nessa aula, não quero tomar muito tempo de vocês, mas eu acho que ela é necessária, uma vez que a gente não conseguiu ver esse módulo, e a gente, para nós passarmos agora definitivamente para o caderno do segundo bimestre, tá bom? Então o tema dessa aula é o sangue humano, tá? E aí, quando a gente fala do sangue humano, existe uma série muito interessante, né, que vocês já assistiram, e eu queria indicar para vocês novamente, que o nome dela chama Cell at Work, que é uma série, né, que ela vai descrever pra gente bem certinho o funcionamento de cada célula. Então cada personagem aqui representa uma célula sanguínea, e na série, vocês assistindo, vocês vão perceber que o enredo, assim, ele remete muito bem ao funcionamento dessa célula sanguínea no organismo, tá? Então é uma série muito legal, né, interessante pra quem curte aí. O único problema é que ela é legendada, né? Mas é uma série bem interessante pra introduzir o assunto, tá certo? E aí, quando a gente fala do sangue, o que é o sangue? Ele é um fluido que se move através dos vasos sanguíneos do sistema circulatório, né? Então, quando a gente olha aqui, ó, a gente tem o sistema cardiovascular, porque, ó, tem o coração cardíaco, né, perdão, e os vasos sanguíneos. E o que circula aqui é o sangue. Só que quando a gente olha pro sangue aqui sem o microscópio, a gente observa só esse fluido vermelho. Só que na prática, o sangue não é formado só pelas hemácias, né? Quando a gente fala sangue, a gente lembra só das hemácias e por ele ser vermelho. Então, existe um exame, né, que a gente faz, eles extraem, quando você tira sangue dessa forma que eles fazem, né? Eles extraem seu sangue, colocam numa centrífuga, e conforme essa centrífuga roda, o que é mais pesado do sangue ele vai ficar para baixo, o que é menos denso vai ficar para cima, tá? Então, o que é menos denso a gente chama de plasma sanguíneo. O que é mais denso a gente chama de elementos figurados, tá? Porque eles são mais pesados. E esses elementos figurados vocês vão ver que são simplesmente células. Então existem células diferentes lá no seu sistema, no seu sangue. Por exemplo, esse elemento não figurado é o plasma. Então a gente tem a água, o plasma formado por água, proteínas, glicose, imunoglobulina, que são os anticorpos, tá? E a gente tem os elementos figurados que na verdade são figurados, porque quando a gente coloca no microscópio a gente observa uma forma. E o que tem forma? Na biologia, geralmente são as células, tá? Então a gente tem as plaquetas, os leucócitos, tá? E os eritrócitos, tá, gente? Tudo que tiver cito como sufixo remete a célula, tá? Então leuco, célula branca. Eritro, célula vermelha, tá? Então eritrócito, célula vermelha ou hemácia. Leucócito, célula branca do sangue, tá bom? Então a gente tem essa divisão no sangue, claro que ele é uma mistura, certo? O sangue é uma mistura, só que ela não é dividida em fases. A partir do momento que eu centrifugo ela, eu consigo observar duas fases nessa mistura, tá? Então a gente tem lá os elementos figurados e os elementos não figurados, tá? Então vamos ver cada um deles pra vocês terem noção. Então, como eu falei, plasma, ele tem algumas composições, então a gente vai ter hormônio, a gente vai ter anticorpos e fatores de coagulação, tá? Tudo isso vai estar presente no plasma. Só que o mais importante vocês entenderem é que a maioria do plasma, ou seja, 90% é composto por água, beleza? Então vamos lembrar lá os hormônios. Qual que é a função do hormônio? É sinalizar a longa distância, né? Hormônios são proteínas, pode ser lipoproteínas, né, que correm na sanguínea para avisar alguma coisa, para sinalizar outra célula, perdão. Nós temos anticorpos, que são proteínas, né, contra antígenos, né? E também existem fatores de coagulação para evitar, né, com que tenha um extravasamento em excesso no sangue. Então tudo isso, junto com a água, compõe o plasma, tá bom? E aí, também a gente vai ter os elementos figurados. Então a gente tem as plaquetas, as hemácias, tá? E os leucócitos. Então a gente tem vários tipos de leucócitos, ou seja, vários tipos de células brancas do seu sangue, a qual cada uma faz uma função. Mas no geral, aqui a raiz da aula, tá, gente? Se for pra lembrar alguma coisa, lembre disso aqui. Plaqueta faz coagulação sanguínea, hemácia, eritrócito ou glóbulos vermelhos são sinônimos, eles participam do transporte de gases, e leucócitos, eles fazem o quê? A defesa imunológica. Tudo bem? Guardem isso. Certo? Então vamos lá ver um pouco de cada um. Onde que essas células são formadas, na verdade? Em primeiro lugar, a gente tem lá no seu osso esponjoso o que a gente chama de medula óssea, tudo bem? Ou tecido mieloide. Então nessa medula óssea aqui vai ter algumas células percursoras, tá? Das células sanguíneas. Então a gente tem uma célula mãe que se diferencia numa célula mieloide e que pode se diferenciar numa hemácia, ou uma plaqueta, ou no neutrófilo. Ou essa célula mãe pode se diferenciar na célula linfóide. Então a gente tem esse tecido que a gente chama de tronco hematopoiético. O que é isso? É o tecido que vai formar as células do sangue, tá? Por isso que é poiético, vai formar como se fosse uma poesia mesmo, tá? Aí, quando a gente vai falar dos elementos figurados, vamos começar pelas hemácias, tá? Em primeiro lugar, hemácias são células sem o núcleo, isso vocês têm que ter noção, tá? Dentro da hemácia, a gente vai ter uma proteína chamada hemoglobina, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Tá dentro do citoplasma da hemácia. Essa hemoglobina, ela tem um composto de ferro que tem bastante afinidade, mas nem tanta com o oxigênio. Então, a hemoglobina mais o oxigênio, né, a gente vira a oxihemoglobina, tudo bem? Então, é quando a hemoglobina das hemácias carrega o oxigênio. Então, aqui há um personagem, tá? O boné representa aqui, a boina dela representa que a hemácia é achatada, e ela tem aqui carregando uma caixinha de oxigênio, tudo bem? Essas são as hemácias, a carinha dela. Lembrando que ela é anucleada e tem, carrega a hemoglobina dentro dela. A próxima célula do sangue, que é muito importante, são as plaquetas, tá? Então as plaquetas, a função principal dela é a coagulação sanguínea. E como que elas são formadas? Eu tenho uma célula grandona, isso aqui no seu epitélio, tá? Perceba que eu tenho umas células menores e essa grandona. Célula grande a gente chama de megacariócito. Então conforme essa célula vai soltando fragmentos do citoplasma, ela vai formando as plaquetas. É isso que são plaquetas, fragmentos de megacariócito, tá? Células grandes. Então esses fragmentos, eles são importantes para a homeostasia, por quê? Porque quando há um rompimento do tecido, um rompimento do vaso sanguíneo, o sangue não pode sair à toa, né? Bastante sangue, isso vai dar um desequilíbrio. Então para manter a homeostase existe uma reação, né? Uma cascata de reação para que haja coagulação sanguínea, certo? Aí, ó, como que é essa cascata? Então a gente tem aqui no seu plasma sanguíneo, a gente tem fatores de coagulação que são plaquetas, as células danificadas, e no plasma sanguíneo a gente tem cálcio e vitamina K, tá? Essas vitaminas, elas são importantes, e o cálcio são fatores de coagulação. Então eles presentes no plasma fazem com que a coagulação aconteça. Então vamos lá, você danificou um tecido, certo? O que vai acontecer? Esse tecido danificado vai causar uma cascata de sinalização que vai transformar a protrombina em trombina. Tá? Então, essa trombina vai fazer o fibrinogênio se transformar em fibrina, tá? Por isso que é uma cascata de sinalização, uma coisa sinaliza a outra. Então, quando você tem lá cálcio e vitamina K no corpo, e aí você tem um corte, ela gera uma cascata que transforma a protrombina em trombina, que a trombina transforma o fibrinogênio em fibrina, tudo bem? Então aqui tá escrito para vocês, eu trouxe um outro esquema também, ó, fatores de coagulação mais cálcio mais proteínas no plasma, elas fazem ativação de quem? Da protrombina se transformar em trombina. Essa trombina vai fazer a ativação do fibrinogênio se transformar em fibrina. Aí sim a gente tem um coágulo, tá bom? E olha que interessante, o fibrinogênio, ele é uma proteína solúvel, tá? A partir do momento que ele é transformado em fibrina, ele passa a ser insolúvel. E tudo que é insolúvel tende a coagular na água, não se misturar. Como o sangue é composto por água, o plasma sanguíneo, o sangue, mais essas fibras aqui, né, porque a gente tem fibras, elas vão se acumulando, mais células mortas, as hemácias vão grudando aqui também, para formar o coágulo, para que não saia mais sangue, beleza? Então isso, aqui a gente tem um esquema que tá na apostila de vocês também, tá? Então é isso que acontece, certinho?
Outras células do sangue que nós temos são o leucócito, tá? Então, leucocélulas brancas. A gente tem vários tipos de leucócitos. Aí eu queria explicar uma coisa pra vocês, que é o que vai gerir a classificação desses leucócitos. Então, as células, elas não têm cores, então a gente coloca corante para que a gente consiga observar em microscópio. Quando a gente cora, né, essas células com corante hematoxina e eosina, ela vai corar compostos que é ácidos e vão corar compostos que são básicos. E assim vai dar coloração e a gente vai dar um nome para essas células brancas. Por exemplo, a gente tem lá os eosinófilos, basófilos, neutrófilos, tá? Que a gente chama de granulócitos, porque a gente consegue observar grânulos no citoplasma. E a gente tem aqueles leucócitos que são agranulócitos, porque a gente não observa grânulos nenhum no citoplasma, tudo bem? Aqui, ó, vou mostrar uma foto pra vocês de como que a gente vê realmente. Então, tudo que você vê aqui, ó, que eu tô apontando são as hemácias, e essas células maiores, coloridonas aqui, perceba que cada uma tem sua característica, então a gente diferencia aqui, ó, basófilo, monócito, linfócito, granulócito e granulócito eosinófilo. Então, perceba que tem gânus ali. Vocês não precisam decorar o nome dessas células, tá? Apenas se atente ao seguinte, que todas essas células participam da o quê? Da defesa imunológica do organismo, certo? E aí, aqui eu coloquei a função, pra vocês terem uma noção, né? Então, elas vão fagocitar patógenos, alguns leucócitos vão produzir anticorpos e tudo isso fazem parte, essas funções fazem parte da resposta imunológica. Então, eu coloquei nos últimos dois slides uma tabela pra vocês terem, ok? Então é isso, pessoal. Aqui, um mapa mental pra vocês terem uma noção. No geral, o que vocês precisam sacar para resolver os exercícios? A gente tem um tecido sanguíneo e ele é composto por duas partes, plasma e os elementos figurados. Quais são os elementos figurados aqui? São as plaquetas, que têm a função de coagulação sanguínea, glóbulos vermelhos, que têm a função de transporte de substâncias e oxigênio, e nós temos os glóbulos brancos, que vão participar da defesa imunológica do organismo, beleza? E aí, dependendo do vestibular que vocês forem fazer, se for mais um específico, guardem aí a questão da cascata de sinalização da coagulação sanguínea, tá? Então, ocorre por meio dessa cascatinha aqui, tá? Então, tem a tromboplastina, que transforma protrombina em trombina, e essa protrombina pega o fibrinogênio que está no plasma, que é insolúvel, faz ele ser insolúvel, perdão, que é solúvel em água e passa a ser insolúvel. E aí vai formar o coágulo, tá bom? Então essa cascata é pra sinalizar, porque pensa bem, eu não posso ficar coagulando o meu sangue o tempo todo, então tem que ter essa cascata, ela faz com que tenha uma regulação nessa homeostase, ok? É isso aí, pessoal, qualquer dúvida, eu tô à disposição, tá? Abraços, fiquem com Deus.